Sejam bem-vindos ao canal Afinal que Somos Nós. Em comemoração ao lançamento do livro Experiências de Quase Morte, Ciência, Mente e Cérebro, do Dr. Edson Amâncio, faremos 5 vídeos curtos em que o Dr. Edson vai responder a 2 perguntas, dando uma pequena ideia do conteúdo desse livro. Esses vídeos curtos serão publicados nas semanas em que não há a publicação de uma entrevista de EQM. Esse nosso esforço extra, ele é justificado pela importância desse livro. Dr. Edson, muito obrigado. Gostaria que o senhor nos contasse, em primeiro lugar, qual o seu maior desafio ao escrever esse livro. Oi, Carlos. Muito obrigado a você por essa oportunidade e de a gente estar podendo apresentar o livro no canal. Essa pergunta sua, Carlos, ela é muito interessante porque eu me vi às voltas durante toda a realização desse livro com a questão da subjetividade absoluta que são as descrições de EQM, né? A gente, como médico, trabalhando em pesquisa, nós estamos acostumados a trabalhar com a coisa mais concreta, né? Então, por exemplo, eu fiz na minha tese de mestrado, eu dissequei 20 e tantos cadáveres, né? Mas isso é uma coisa muito concreta. Eu vou lá no necrotério, eu tiro a peça que eu quero estudar, no crânio do cadáver, isolo, preparo, levo para o microscópio e assim por diante. Então, não há absolutamente nada de subjetividade. Mas quando se trata de EQM, é subjetividade pura. E existe esse tabu da subjetividade quando se trata de neurociência e medicina. Porque é a pessoa falando em primeira pessoa. Eu não tenho como questionar. Eu só posso ouvir e, na medida do possível, em alguns casos, tentar encontrar provas indiretas de que tudo que ele disse é verdadeiro. Ou seja, no caso das EQMs, quando a pessoa descreve a cena, por exemplo, da reabilitação cardiopulmonar dele, no pronto-socorro, na unidade de terapia intensiva, se eu consigo encontrar alguém que foi testemunha desses fatos e puder comprovar, mas o nosso estudo não foi um estudo prospectivo, quer dizer, eu não tive acesso a muitas testemunhas. Então esse foi o grande desafio, foi trabalhar com a exclusividade, com o problema da subjetividade, em cima desse tabu que a ciência tem, né? A ciência quer levar o experimento para o laboratório, quer ver para crer, né? E, então esse realmente foi uma dificuldade enorme que eu tive, foi um grande desafio. Mas como é que nós contornamos isso? De 2 formas. Primeiro, selecionando criteriosamente as pessoas que nos passaram informação das suas EQM. Ou seja, eliminando todos aqueles casos que parecia fantasia, selecionando as pessoas do ponto de vista médico, psiquiátrico, por exemplo, né? Isso foi um critério. São todas pessoas com endereço certo, trabalho correto, que levam uma vida normal, são em família, etc. Então, são pessoas confiáveis e que passaram pela experiência. Esse foi um critério. O outro critério foi tentar selecionar os pacientes a partir de um protocolo, que foi a escala idealizada por Bruce Greyson, que provavelmente é a pessoa que mais publicou trabalhos sobre EQM no mundo, que é um psiquiatra americano. Essa tabela que foi usada, ela tem 16 itens em que você vai fazendo as perguntas e vai dando uma nota. A pessoa, para considerar apta para ser estudada do ponto de vista científico, uma EQM, ela precisa preencher um certo protocolo. No nosso caso, a nota 7. Então, o que é o protocolo? Você pergunta, você quando teve a EQM saiu fora do corpo e viu o seu corpo? Sim ou não? Isso merece uma nota. Você teve uma paz, uma comunhão com o universo de uma forma muito intensa? Sim ou não? E assim as perguntas foram feitas e quem preenchia 7 pontos nessa tabela deveria ser estudado cientificamente, ou poderia ser. Então, foram tentativas realizadas no sentido de selecionar com o maior critério possível as pessoas que participaram desse trabalho. Como foi conciliar as ideias que são, de uma certa forma, dogmáticas da neurociência sobre a mente ser produzida pelo cérebro, com a subjetividade do tema das EQMs, que vão totalmente na contramão disso? Ótimo, Carlos. Essa pergunta sua é muito boa, porque ela resume de uma forma muito clara o resultado desse trabalho. É como você usou a expressão.
O fato de existir as EQMs, e a gente acha que isso é um fenômeno universal, depois de tanto estudo, né, acontece em qualquer idioma, em qualquer classe social, em qualquer língua, mas se a pessoa está com o cérebro inativo, quer seja porque ela teve uma parada cardiorrespiratória, porque foi atingida por um projetil de arma de fogo na cabeça, se foi um acidente automobilístico, que todos esses eventos foram seleção dos nossos pacientes. Então, como é que esse cérebro inativo, ali, na mesa de recuperação, muitos deles entubados, muitos sob anestesia geral, onde cirurgias estavam sendo realizadas em seus corpos, como é que eles poderiam dar notícia do que estava acontecendo em volta e às vezes até à distância? Então, não há como conciliar a EQM com os postulados dogmáticos da neurociência. Quais são esses postulados? A mente, o pensamento, a memória, o sentimento, a saudade é produzida pelo cérebro, pela química entre neurônios. Se isso não está funcionando, não é possível haver consciência. Só que a EQM fala o contrário disso. Esses pacientes estão nos dando notícia de coisas acontecendo em volta deles no momento da reabilitação e muitas vezes à distância, né? Então, realmente não há acordo entre o dogma da neurociência, porque nunca foi provado, não há nenhum exame, nenhum trabalho que prove definitivamente que a consciência é produto do cérebro. Nós mal sabemos o que é a consciência e muito menos como ela é produzida, em que área do cérebro a consciência está alojada. Nós não temos a menor ideia disso, a neurociência nunca respondeu essas perguntas. Então, consciência produzida pelo cérebro, ponto, é dogma puro. Agora, quando você fala de uma EQM, ela vai realmente, como você disse, na contramão disso. A pessoa está inconsciente, cérebro inativo, e ela está muito mais consciente, dando notícias de coisas que ela está vendo, algumas presenciais, outras até à distância. Então, realmente, não tem conciliação.